Boa noite. Obrigada por estar aqui com vocês, é muito bom. E o tema é mesmo, né, algo que parece que todo mundo sabe, a lição de casa, mas é bem difícil, né? Perdoar é uma coisa que a gente ainda está elaborando muito, né? E eu não vou ensinar ninguém a perdoar, né? Porque eu também estou aprendendo a perdoar, estou aprendendo a olhar para mim, né? Mas é só um pouco do que eu fui buscar de conhecimento para compartilhar mesmo com todos vocês, até do que a gente aprende muito quando a gente começa a trabalhar na casa espírita, todas as realidades, né, de outras pessoas que trazem para nós também um pouquinho da nossa realidade, né? Porque o outro sempre é um espelho nosso, né? Então, deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a parte de baixo. Então aqui, aquele que muito ama, muito se perdoa, mas aquele que pouco ama, pouco se perdoa. Jesus, né? E como ele falava em parábolas, né? Ele trazia sempre algo para a gente refletir, né? E como somos seres únicos, né? Cada indivíduo é um indivíduo na sua essência, né? Experienciando a sua vivência. Então cada um vai amar do seu jeito, né? Perdão, remédio da alma. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Isso está em Mateus 5:4. Quando o apóstolo Pedro perguntou a Jesus se deveria perdoar alguém até 7 vezes, e Jesus lhe respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7, que dá 490. Quer dizer o quê, né? Isso está em Mateus. O que Jesus queria dizer com isso? Que o perdão deve ser ilimitado e constante. Ele nos ensina que o amor e a misericórdia não têm restrições nem limites para Deus, né? Deus é tão amoroso conosco. E por que nós não aprendemos com esse amor que Ele nos concede, né? Não é fácil não perdoar. Mas a gente tem que ir lapidando, né? Nós somos cristais brutos, né? Viemos aqui para isso mesmo, sermos lapidados, né? Quando a gente não aprende a lição, Ele manda de novo. E aí fica nesse ciclo de repetição até que nós conseguimos aprender, né? Então, o que é perdão? O perdão é o ato de liberação emocional. Ao perdoar, liberamos a raiva, o ressentimento e outras emoções negativas associadas a uma injustiça percebida por nós. Às vezes o outro nem ele não quis fazer aquilo por maldade, ou às vezes ele está naquela situação dele lá de mal-estar, um mau humor, e dá uma resposta para você e você pega aquilo como uma ofensa, né? Então o que acontece quando ele fala? É uma injustiça percebida por nós, né? Às vezes pode ser que a pessoa seja assim, mas olha lá, também eu estou abrindo uma porta para que aquela pessoa me ofenda, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O ato de perdoar não significa minimizar a ofensa, mas sim escolher não mais ficar apegado a ela. O ato de perdoar pode ser visto como um processo em que uma pessoa transforma os seus sentimentos negativos em compaixão,
empatia e aceitação. Quando perdoamos, nos libertamos da dor emocional e de outros sintomas físicos que acompanham o ressentimento e a raiva. E é difícil fazer isso, né? Muitas vezes também a gente ouve aquele bom dia meio torto e sai praguejando do outro lado, e aí já o dia se torna ruim porque eu deixei que o outro me, permitir que ele entrasse na minha energia e modificasse o meu dia. O quanto que a gente não permite que as pessoas ajam desse jeito com a gente. O bom dia é dele, se ele quer dar torto, o problema é dele. Você faz a sua ressignificação, né? Ressignificar é muito importante. A neurociência revela impactos profundos no corpo e na mente quando praticamos o perdão. Centenas de pesquisas, gente, dessa vez eu nem pus, porque é um monte de pesquisa científica, tem comprovado esses benefícios gerados através do perdão para a saúde mental e a saúde física. São muitas pesquisas, né? Harvard tem um monte, tem em todos os lugares, até na África, né? Então, assim, o pessoal tem se empenhado para saber o que acontece quando nós liberamos o perdão, né? E eles hoje têm uma aparelhagem muito boa para estar focando as imagens do nosso cérebro, né? Então isso é muito bom. Parece que ele está colocando aí, parece que quando você se perdoa, você acaba perdoando o outro. Sim. Porque você tirou de você toda a mágoa, ressentimento, tudo que era ruim. Exato. Isso faz uma mudança em você e não tem mais, você não tem a mágoa, o ressentimento. Em mim, eu não tenho por que sentir. Do outro. Exato. Né? E respeitar também, né? Às vezes, né? Você pega muita coisa. A gente pega muita coisa dos outros pra gente, né? Então, por que pegar? Se não te serve, não pega. Pega o que é bom. Ai, muito. Muito. Eu chorava na minha infância porque falavam que eu era chorona. Só isso já, chorava, mas era triste. Então, nós somos magoáveis, né? Então, o que eles trazem, né? Menos emoções negativas, como ansiedade, depressão e raiva. Menos sintomas físicos associados ao estresse. Pode auxiliar na redução de níveis do cortisol e melhorar o sistema imunológico, diminuindo o risco de doenças, menos problemas de saúde. A melhora imediata nos sistemas cardiovascular, muscular e nervoso. Pode auxiliar a reduzir a dor crônica ao aliviar a tensão muscular e aumentar a produção de endorfina, que é o hormônio da felicidade. Então, melhora o nosso humor, né? Maior satisfação com a vida, bem-estar e mais emoções positivas, né? É só a gente começar a liberar mesmo o perdão, né? Porque, de verdade, se a gente ressignificar, muitas vezes ele nem serve pra gente, né? Ali o mal-estar do outro. Então, para que eu vou pegar? Inúmeros estudos demonstram que o ato de libertar-se através do perdão é um antídoto para a depressão. Por quê, né? A pessoa que tem um quadro depressivo, ela fica ali rememorando aquela situação que não foi de acordo com o esperado por ela, né? E isso vai causando nela uma desesperança em relação ao futuro. Por quê? Porque ela está presa lá no passado. E ela fica lá, fica mesmo rememorando aquela dor, né? A dor se torna aquela melhor amiga dela, porque ela fica na dor. E isso é muito difícil, né? Quando você atende uma pessoa com um estado grave de depressão,
pensando até em tirar a sua própria vida. Às vezes é até desesperador, né? Enquanto a falta de perdão aprisiona as pessoas em uma prisão emocional que as impede de seguir em frente com suas vidas, o ato de perdoar as ajuda a superar sua raiva não resolvida e permite que elas busquem novas possibilidades que não viam antes. Então, ampliando mesmo, né, a consciência, ressignificando, olhando, se colocando às vezes até no lugar do outro, né, como realmente espelho que nós somos dos outros. E sei lá, poxa, se o cara está desempregado, com problema, né, em casa, dificuldade financeira, como é que ele vai te trazer uma palavra boa? Às vezes não vai trazer mesmo, né? Porque ele transborda o que ele tem dentro dele. Se ele está cheio de preocupação, passando necessidade, vai. E se você não perceber isso, né? Você pode levar ali para sua caixinha e falar, puxa, o cara, né? Que grosseiro, como é isso? Então, liberar o perdão. E se colocar no lugar do outro de uma forma mais empática. É no sentido de sairmos do looping emocional ou mental, pois ficamos em um ciclo repetitivo onde pensamentos negativos, isso é depressão, tá? Geram sentimentos que reforçam esses pensamentos. O cérebro entra num estado de alerta e ruminação. Né? Quando a pessoa está num estado depressivo, vivendo lá do passado, daquela situação que aconteceu, a perda do ente querido, ou alguma situação que desencadeou uma dor muito profunda, ela fica naquele lugar, né? Criando uma ruminação, criando uma falsa sensação de controle, o que nos causa um esgotamento de energia e paralisa a ação. Como a gente sai desse lugar, né? É difícil, né? Porque se a gente pega uma pessoa num estado depressivo grave e ela está ali vivendo intensamente aquele momento do passado, você trazer ela para o presente, focar ela no presente, no hoje, no aqui e agora, e que ela pode modificar daqui para frente, é difícil. Mas não é impossível. Nunca é impossível, né? E é muito bom quando a gente consegue, né? E a pessoa vai se perdoando, vai se analisando, vai deixando de lado esses sentimentos que aprisionavam ela lá naquele passado. Perdoar não é esquecer o fato que me causou a dor. É deixar de sentir a dor que o outro quis te causar. Né? Às vezes é o outro, às vezes é você mesmo, né? Você se culpa de não ter feito diferente e fica se culpando e vai alimentando tudo isso. Vira um monstrão. Perdoar não é esperar que o outro reconheça a dor que te causou e venha te pedir perdão, né? É buscar entender que eu não sou a dor que me fizeram sentir, mas sim um ser em construção de uma personalidade única. O que eu gosto de pensar às vezes é que assim, né? Se você chutar uma pedra, tropeçar numa pedra junto comigo, na mesma pedra, você vai sentir uma dor e eu vou sentir outra, né? Então somos seres únicos, né? Cada um vai cuidar da sua dor de uma maneira única, né? E através das experiências nós evoluímos, né? Seja na dor ou no amor, né? Então vamos evoluindo como espíritos que somos eternos. Quando perdoamos, nos sentimos mais livres e com maior capacidade de estarmos no momento presente, porque você abandona lá o seu passado de dor, de culpa, de remorso e vem viver mesmo, né? Uma luzinha no futuro. Deixamos para o momento passado os pensamentos que a dor nos causou naquele momento,
pensamentos recorrentes. Precisamos ter muito cuidado quando deixamos os sentimentos de rancor, mágoa e revolta nos dominar, pois nós armazenamos toda a energia desses sentimentos em nossos corpos, tanto no físico quanto nos corpos espirituais. E assim, com os nossos trabalhos a gente vê isso muito, né? Através dos nossos amigos espirituais, que eles nos trazem sempre essa informação. Toda mágoa, ela começa no seu pensamento, né? No seu coração, no seu sentimento, na sua emoção, e ela vai ficando armazenada. Primeiro, no corpo espiritual. Quando aparece no físico, já está num processo mais adiantado. E isso não só aqui. Na apometria, a gente vê muitos casos disso também, né? Então, assim, que é outra técnica de tratamento. Então, as coisas vão acontecendo dessa forma. E quando vivemos intensamente essas emoções e sentimentos, nos afastamos da nossa essência, que é a nossa luz divina, o amor e a caridade por nós mesmos, né? Então, se nós somos feitos semelhança do Pai, nós vemos perfeitos, né? Mas quando nós vamos nos afastando dessa nossa luz, da nossa essência, do amor por nós, a caridade até por nós, esse processo se torna tão demasiadamente intenso e grandioso que não nos permite ver o quanto nós estamos nos envenenando, né? Com a dor, com a culpa, com o remorso. Precisamos ter muita força para superar esse conflito interior, porque ele é nosso, né? Nós mesmos vamos alimentando pouco a pouco a nossa decepção em relação às situações que fogem às nossas expectativas. Porque a gente vive projetando, né? No meio externo, no outro, naquela outra pessoa. Tudo o meu querer, o meu desejo, às vezes a nossa felicidade vai depender se minha família está bem, se todo mundo está sentado na mesa de domingo, e às vezes não vai acontecer isso do jeito que a gente quer, né? E é muito interessante como a gente vai deixando isso nos abalar, né? Precisamos ter muita força para superar esse conflito interior, pois ele é nosso. Nós mesmos vamos alimentando pouco a pouco a nossa decepção em relação às... já falei isso. Sentimentos de raiva, culpa, mágoa, remorso, por não termos feito de outra maneira ou agirmos de outra forma. E isso também com o outro, né? Que isso acaba acontecendo. Eu passei um, Adri. Agora eu vou contar um conto, né? Tinha dois, mas aí eu acho que o tempo não ia dar, e não ia dar mesmo, mas então vai ficar só em um. O conto sobre a mágoa. Em um vilarejo, um velho sábio pregava a seus discípulos a respeito do perdão das ofensas. Dizia ele àquele público atento que o sentimento de mágoa é um devorador de almas e mantê-lo dentro de si seria assinar uma sentença de morte, uma morte lenta e muito dolorida. Então, um de seus discípulos interroga o mestre dizendo: Mestre, se esse sentimento é tão fatal e devora as almas, como posso eu estar aqui ouvindo os seus ensinamentos? Se carrego comigo, em minha intimidade, um ressentimento há tanto tempo. Pareço bem vivo e assim estou. Mas ele carregava lá, de forma intensa. O mestre, com doçura, conhecendo o íntimo de seu discípulo e também a gravidade da questão, lhe respondeu:
Se alimentas essa fera e as vê crescer em teu seio, sabe que logo ela estará maior que tu. Primeiro ela irá minar as suas forças para deixar-te impotente diante dela. Mas enquanto cresce ela, se disfarça em amor próprio e te adula. Assim sendo, não te dás conta de que ela te rouba a sua vitalidade. Por isso eu te digo, livra-te dela enquanto podes, e verás que um novo ser viverá. Uma luz brilhará em teus olhos e serás mais feliz. Essa foi uma psicografia, 18 de setembro de 2012, de um espírito protetor. E é isso mesmo, né? Aquela dor vai se tornando tão grande porque nós mesmos vamos alimentando ela, né? E depois ela se torna um monstro tão gigante que ela rouba da gente a nossa vitalidade, a nossa vontade de viver, a nossa energia, né? E isso é muito triste, muito triste. Então a gente não pode permitir, né? E o que a gente faz? A gente não precisa perdoar, concordar com o que é errado, o que aconteceu, né? O que o outro me fez, o que eu achei que o outro me fez, que às vezes vai por isso também. Perdoar significa se libertar desse peso emocional que a gente carrega, né? Então é você entrar em contato com tudo isso e não vai mudar. O passado já passou, né? É daqui para frente. Então vamos ressignificar, perdoar. A gente perdoa a nós mesmos primeiro. Depois você transborda o que você tem dentro de você, né? Para você aliviar aquele peso que você mesmo carrega, né? Coloquei aqui bem um conceito mesmo do que são as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque às vezes a gente tem que olhar para isso de uma forma a determinar, olhar o que é a minha emoção, o que eu estou sentindo agora, e quais são os meus sentimentos, né? Como que eu percebo tudo isso? E por incrível que pareça, às vezes as pessoas, como a gente atende, às vezes não sabe se expressar nesse contexto. Sabe, falar do sentimento é muito difícil, falar das emoções também é muito difícil. E de identificá-las é mais ainda, né? As pessoas falam assim, eu estou sentindo uma coisa, mas eu nem sei explicar o que eu estou sentindo, né? Então é você começar a olhar para elas. As emoções são reações neuroquímicas e físicas automáticas. Elas surgem rapidamente para nos ajudar a reagir a estímulos externos. Por exemplo, o medo. O medo faz o corpo recuar diante de uma ameaça. Ele te paralisa, né? Então, é instintivo, né? Nossas emoções são automáticas. Sentimentos é a nossa percepção. Podemos dizer que é o rótulo consciente que damos à nossa emoção. Eles são mais duradouros e dependem da nossa história de vida e o nosso aprendizado, a nossa cognição, que é a nossa capacidade de processar tudo o que experienciamos e resolver nossos problemas e tomada de decisões, né? Então, a gente vai sendo aos poucos introduzidos nessa percepção, avaliando, conhecendo o que a gente gosta, o que a gente quer, né? E entrando em contato com esses sentimentos. E podemos fazer uma pausa e refletir o que queremos carregar na nossa mochila de sentimentos. O que a gente quer carregar, né? Eu gosto de pensar isso. E faz tempo que eu penso isso, né? Como se eu tivesse realmente uma mochila que eu fosse colocar nas minhas costas e eu falo assim, o que eu quero carregar aqui? Porque se eu ficar
carregando. Cara feia de um, né? O bom dia meio do outro. Eu não quero, né? Então, o que eu quero? Carregar na minha mochila. Porque quem vai carregar sou eu. E, de verdade... Os presentes que eu aceito e põe nessa mochila, né? Se alguém me dá um presente, eu vejo que levou para mim, eu devolvo para ele, eu não quero. Se eu peguei e coloquei na mochila, eu vou carregar. Isso. Mágoa, ressentimento, dor, sofrimento, tudo isso. Exato, Mas tem os presentes que a vida nos coloca, né? Assim, na mochila, né? Mas aí a gente vai ter que entrar em contato com ela e até entender essa dor, ressignificar a perda de alguém. Pra gente, pra mim é tranquilo, de verdade, né? Mas assim, não perdi ninguém muito próximo ainda, porque eu sei que a gente não vai perder, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, mas eu sei que eles estão num outro lugar, né? Num outro plano. E como a gente sempre recebe a informação, né? De que a nossa casa não é essa, né? A verdadeira casa, a nossa morada não é essa. E o pai disse, né? Jesus disse, a casa de meu pai tem várias moradas. Então a gente, né? Tem que acreditar nisso, porque senão não ia estar aqui, né, gente? Ficar ainda, né? Seria ironia, né? Falar que não acredito que a casa de nosso pai tem várias moradas, né? Eu acredito muito no plano espiritual, sim. É importante ressaltar que ter maturidade emocional, que é o que o seu Érico falou, não significa não se abalar ou estar sempre feliz, que é aceitar o presente ou não aceitar. É a habilidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções, respondendo aos desafios com equilíbrio, né? Então eu vou dizer o que vai caber na minha mochila. Eu vou escolher o que eu quero carregar. É saber reconhecer sentimentos difíceis sem se perder neles. É entender que tudo é um processo contínuo de autoconhecimento e autocompaixão. Esse trecho é do filme do Divaldo, O Mensageiro da Paz, né? Que ao final desta jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia seu deste corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro, o tempo inteiro foi entre você e você mesmo. E essa cena eu acho maravilhosa, eu gosto de assistir ele e ver essa cena algumas vezes, porque a Joana de Ângeles fala para o Divaldo, né? E eu acho que isso é uma mensagem assim para a gente ler e reler muitas vezes, porque sempre vai ser entre você e você mesmo, né? Então, o perdão também é sobre você e você mesmo, né? Você se olhar com amor, com carinho, né? Não que a gente vá minimizar mesmo as dores, as perdas, mas olhar para isso como ela diz, né? Perceberá que as pessoas, os problemas e mesmo este mundo nunca existiram como você os via, né? Acho maravilhosa, por isso eu pus aí. Perdão é o remédio da alma, né? E nosso Mestre Jesus, ele, sabendo disso, né? Quando ele foi para a cruz, ele pediu, né? Que ele já estava lá, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem, né?
Jesus, ele já era uma consciência muito acima, né? Muito conhecedora de tudo, de todos os planos, de todos os mundos, né? E ele veio tentar passar isso para nós. Mas o perdão é de suma importância. E naquele momento que ele estava lá, né, sendo morto, crucificado, ele ainda olha e pede perdão por todos, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês com muito carinho. Aqui, deixa eu ver. Agora vai parar aqui, tá bom? Muito obrigada, boa noite, Deus abençoe a todos.